Desculpe, amigos, mas a minha internet está caindo, certo? Mas nós estamos aqui no Semana Seara Espírita Maria de Nazaré para fazermos mais um Evangelho da noite e estamos esperando que nosso irmão Aurélio entre. Eu já mandei o convite, estou aguardando o retorno dele. E como nós sempre fazemos nas segundas-feiras, antes de iniciarmos, Aurélio, eu já mandei o convite para você. A minha internet está um pouco complicada hoje. Olá, meu amigo Aurélio, Olá, boa noite. boa noite. A minha internet hoje não está querendo que a gente faça o Evangelho, mas Mas graças vai dar tudo certo. Vai a dar amor e luz a todos. como Estamos nós sempre fazemos, aqui. ler uma mensagem. A mensagem do livro Minutos de Sabedoria diz assim: não perca sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera poderá destruir longos e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Mensagem muito importante, não é, meu amigo? Muito importante mantermos a calma em todos os momentos da nossa vida. Não é verdade? Exatamente. Faz Então, eu parte vou fazer a da nossa prece. saúde física e mental. Exatamente. Eu vou fazer a prece inicial e passo a bola para você fazer o Evangelho da noite. Certo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do trabalho. Te pedimos, Senhor, por todos os nomes que estão no nosso ECAD, que a tua paz e a tua luz reine sobre todos eles, para que encontre a paz, a alegria, a saúde em teu nome. E também peço por todos os trabalhadores da casa, para que mantenham firmes, serenos, com calma nas suas tarefas. Fica conosco hoje e sempre, Jesus. Muito obrigada. Pronto, Aurélio, agora é com você. Então, até foi interessante a mensagem de abertura do livro de Pastorino, né, Minuto de Sabedoria, que fala sobre a questão da calma. Isso. O capítulo que nós escolhemos hoje, dentro do ensinamento do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, estão me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Então, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos nesse momento em que precisamos alinhar as nossas frequências mentais com as nossas intenções, com todo o propósito, porque a humanidade, o planeta, precisa dessa sinergia. Então, aqueles que têm, como disse Jesus, que estão abastados, né, de amor, de energia, de compreensão, que possamos acolher aqueles de alguma forma, que precisam desse nosso amparo, desse apoio. Que sejamos nós o instrumento de transformação que tanto nós esperamos, que tanto falamos no mundo de regeneração, mas a regeneração aqui, ó, ela começa aqui dentro de nós. E no capítulo de hoje, que está alinhado, inclusive, com a mensagem de abertura, né? Cuidado com o seu fígado. Então, e aí disse Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é da série
né? Fonte Viva. No capítulo 2, o título Segue-me tu. E é muito interessante esse capítulo, porque Emmanuel traz uma reflexão sobre, não somente sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, nem somente sobre os trechos do Evangelho, mas ele faz um alerta e um puxão de orelha ao mesmo tempo. Então, cuidar do nosso fígado é cuidar, inclusive, da nossa consciência interior, né? Quando a gente vê aí que estuda sobre a medicina tradicional chinesa, o fígado é um dos 7 órgãos vitais principais que nos dá vitalidade, vida. Porque o nosso corpo, ele não precisa do alimento, ele precisa da vitalidade. O alimento transfere vitalidade, vida, saúde, para que a nossa unidade espiritual possa aqui se manifestar de forma plena. Então, na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, nesse capítulo 2, começa com um trecho do Evangelho de João. João, que foi dos apóstolos, aquele que teve maior longevidade, né? Que viveu mais tempo, que pôde conhecer e perceber todas as situações, vivenciar aquilo de uma forma muito, muito dolorosa, profunda e consciente. Então, ele disse aqui, nesse trecho, do versículo 21 e 22, ele diz assim: disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, esse trecho dessa fala de Jesus em que João se refere, foi quando ele chama Pedro para eles irem juntos. E Pedro inquire Jesus. Pedro tinha um papel fundamental que a gente não percebe. Pedro foi talvez uma das presenças que, através dos seus questionamentos, da sua cabeça dura, mais pôde explorar o conhecimento, o Evangelho do Cristo. Porque cada vez que Pedro entrava num conflito, a mensagem, o esclarecimento, a vivência, a palavra amorosa vinha. E aí Pedro ficava naqueles questionamentos. Então, Pedro talvez tenha sido o apóstolo pedra no sapato, como a gente pode dizer assim, pedra na sandália, porque Jesus usava sandália. Então, foi a pedra na sandália. Mas que pedra valorosa foi essa? Então, quando ele pergunta por que eles têm que ficar aí, Jesus fala isso assim com a maior naturalidade. Se eu quero que ele fique, que importa a você? Segue-me. Porque Jesus tinha delegado a João e a outros apóstolos outra tarefa que eles iriam encontrar posteriormente. Então, Pedro, naquela ânsia, naquela preocupação, desenvolve essa fala e vem com muita propriedade para o nosso momento de hoje. Veja que a mensagem do Cristo, ela a cada dia, ela está se corporificando. Ela está trazendo, ela está tomando uma forma tão atualizada que, por mais que as pessoas queiram, digamos assim, não vivenciar, não exemplificar ou não querer olhar para um lado mais presente, para que nós possamos sair dessa visão de que aquilo só aconteceu lá. Não. Jesus continua ainda no canto do nosso ouvido, trazendo essa mensagem. E é tão importante, é tão presente que, na fala de Emmanuel hoje, ele fala exatamente sobre um contexto que é muito pessoal, que a gente se envolve tanto em querer olhar para o outro e esquece que aquilo nós temos uma parte que nos cabe. E aí, na mensagem, Emmanuel começa assim, ele já começa puxando na orelha. Puxando a orelha. E Emmanuel não mede palavras. Emmanuel sempre foi, ele dá aquela pegada e depois ele
de forma muito sutil, ele deixa uma mensagem para que a gente possa transferi-la para nós. E ele disse assim: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Então, a gente fica tão envolvido naquilo que a gente está preocupado. Será que Marluce está fazendo aquilo que realmente precisa fazer? Será que ela está, a tarefa que foi dada a ela, será que ela... Então, assim, e a gente se envolve tanto no querer, no porquê e nas questões do outro, porque a nossa capacidade de, muitas vezes, de querer interferir, né? O nosso ego, a nossa maneira de olhar, a nossa falta de caridade moral, a nossa falta desse olhar mais fraterno, de permitir que o outro faça, mas também permitir que ele, se tiver que errar, ele aprende, né? E aí, Emmanuel continua: é justo examinar, entretanto, que se elevaria o mundo se cada um cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Olha a sutileza. Ele dá uma pegada, né, chamando a atenção que em muitos locais, e a gente vê que na história dos apóstolos, não foi diferente. Paulo, quando decidiu, quando teve a sua iluminação, quando ele teve o seu chamado, sentiu a presença do Cristo, ele foi muito questionado pelos amigos, pela família, por todos aqueles companheiros. O que está fazendo? Você está abandonando. E como fariseu, como tudo aquilo, era algo que ele não poderia, ele teria que seguir aquelas normas, aquelas condições. E assim foram vários deles, vários. E a gente vê e percebe que, em muitos momentos, esse abrir mão de si, de olhar para dentro, de buscar o nosso interior, faz parte desse nosso processo de seguir um caminho. Mas seguir um caminho com leveza, de seguir um caminho com naturalidade. E aí, quando o Emmanuel diz, se examinarmos como seria elevado o mundo se cada um pudesse e cuidasse da sua parte da forma tão íntegra como eu cuido da vida do outro. Eita. Como eu cuido da tarefa do outro. Olha, você não está fazendo. Nossa, mas ali, ó, se alguém não for lá fizer alguma coisa, não vai sair do tempo, não. E aí nós vamos nos perdendo. A gente vai perdendo. A gente perde o sentido daquilo que está fazendo. A gente perde o sentido do trabalho. Uma atividade coletiva que tem como propósito unir corações numa causa maior, quando as nossas interferências pessoais começam a se elevar acima do interesse coletivo, isso começa a desviar o sentido maior dessa frequência de amor, de afeto, de compaixão e de caridade, que deveria estar sendo direcionada, ela vai se perdendo. E aos poucos, nós vamos nos deixando levar por isso. Porque a nossa personalidade, a nossa maneira de olhar, o meu olhar, é sempre no elo comparativo. Eu estou sempre nesse contexto. E aí ele continua. Alguns desses amigos foi convocado para obrigações diferentes, ou seja, se eles foram chamados para tarefas nas quais eu não estou presente, então cada um que faça a sua integridade, com integridade, naquilo que foi chamado. Pode haver situações em que eu, Aurélio, Dona Marluce, e qualquer pessoa pode ser convocada a uma outra frente de trabalho, fora do ambiente que nós estamos, mas nós precisamos manter o nosso propósito de servir com amor, com integridade, sem o nosso olhar de julgamento, sem a nossa maneira de estar intervindo ou interferindo. E aí Emmanuel continua, confortemo-lo com a legítima compreensão. Se ele vai, ele tem o propósito, então a gente
aceita e compreende, e ampara e apoia, para que ele possa seguir e fazer com a naturalidade, com leveza, com sabedoria e o poder divino do amor que nos envolve. E aí ele diz ainda, às vezes surge um deles modificando o nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos consideram portador de perigosas tentações. Aí são aquelas situações que a gente, muitas vezes, nós encontramos, queridos irmãos, pessoas que estão com nossa convivência e tudo, que destoam. Mas é necessário que haja essa diferença. Mas não olhemos com o julgar, com a maneira de nosso olhar, porque nós temos capacidade de conhecer o todo, de perceber o todo? Não. Eu só consigo avaliar na dimensão do que eu entendo. O que extrapola esse nível de compreensão, a peculiaridade do meu olhar, o que está além disso, eu não tenho a capacidade de perceber. Então, se aquele, naquele momento, está numa outra situação, se está sendo convocado, se aparenta determinadas necessidades, o que nós precisamos é entender, acolher e fazer com que possamos perceber qual é o nosso grau de responsabilidade, de interatividade e como nós podemos acolher situações como essas. E aí ele continua, movimentos-se, comentários e julgamentos à pressa. Então, a nossa maneira, o nosso olhar, a nossa vivência, porque isso aí eu já vi esse quadro. E aí eu generalizo. E muitas vezes a pessoa está passando, eu conheço a dimensão das dificuldades que ele está enfrentando, eu consigo ter essa leitura completa, eu consigo ter esse olhar mais profundo. Então, o que a gente precisa ter observação, até sobre nós. Porque eu vou ver no outro aquilo que já tem aqui dentro. Eu só consigo olhar essa expressão, o que eu vejo no outro que está em mim, é porque o que eu vejo no outro é o que eu consigo entender, que eu consigo absorver. Eu não posso falar de algo que eu desconheço. Então, eu só consigo entender aquilo que está em mim, no meu nível de compreensão, de conhecimento, de entendimento. É esse o olhar que a gente tem. Quem penetrará, porém, o campo dessas causas? Quem vai entender o que ele está passando? Está passando por um problema de saúde, família, emprego, qualquer que seja. É o momento da nossa percepção maior. Aí me veio agora aqui a seguinte expressão, o atendimento fraterno. É essencial, nós temos trabalhadores preparados, acolhedores, para esse propósito. O atendimento fraterno é esse olhar despretensioso, sem julgamento, de acolhimento, de trazer, muitas vezes, uma palavra de conforto e consolo, porque a pessoa que está ali está buscando direção. Eu perdi a noção, eu me perdi em mim mesmo. E o atendimento fraterno na instituição, ele é essencial. É uma estrutura que vai muito além da dimensão das quatro paredes. Porque é capaz de levar uma mensagem, é capaz de levar o evangelho no lar, é capaz de trazer o acolhimento da família, o acolhimento daquele coração que passa pela dor. E aí Emmanuel continua. Estaria na elevada condição daquele que pode analisar o acontecimento através de todos os ângulos. Eu consigo observar, entender, fazer essa leitura completa? Não consigo, porque eu só consegui até onde eu posso, é onde eu conheço, onde o meu terreno de domínio. Talvez o que pareça queda ou detenção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, veja, em muitas situações, isso na instituição, isso acontece, muitas frentes de novos trabalhos vão começar a surgir. E quem são esses trabalhadores que vão estar prontos? Quem são aqueles que vão se identificar,
Vão haver muitos, mas somente aqueles que estão enganjados vão dar continuidade. É importante que haja esse nível de percepção, de compreensão e de acolhimento para que essa demanda aconteça. O mundo, a humanidade está muito doente. E o que nós podemos levar a todos eles, independente da nossa visão religiosa, é a oração, a prece, que acolhe, que ampara e que assiste. E aí ele continua. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das suas ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Confiança no Cristo. Confiança naquele que se colocou, se fez presente junto de nós, numa intenção maior de trazer a todos nós. Não a personificação, mas a mensagem, o verbo transcrito na sua presença. Então, convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram definidos. Aquilo que me é trazido, que eu faça com a plenitude daquilo que eu conheço, com domínio e entendimento. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a se realizar. Então, naquilo que me compete, naquilo que eu posso colaborar com o outro, aquilo que eu posso auxiliá-lo, aquilo que eu posso trazer para mim de conhecimento também que o outro me permite chegar, que eu absorva. Ninguém é pleno, ninguém está pronto, ninguém está completo. Como dizia Chico Xavier, o fato de estarmos aqui encarnados já denota o nosso grau de imperfeição. Que a gente vê na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, que é a escala espiritual. Nós pertencemos à segunda, que são espíritos imperfeitos. E olha, e a gente está com aquela pretensão de alcançar a nona dimensão, de estar logo todo mundo já se programando para a viagem do mundo de regeneração, e esquece que está aqui viver o agora. Nós temos que fazer é agora, é nesse momento. Então, e ele diz ainda, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado dos teus olhos mortais, ou seja, a minha análise daquilo que eu entendo, faz o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue tu. Então, nesse contexto, esse olhar com os olhos mortais é o meu julgamento. Eu trazer para mim a percepção como consciência espiritual, a dimensão do que o Cristo trouxe da sua obra, da sua presença, porque ele mesmo disse, quem são meus pais, quem são meus irmãos, se eles são maiores que a mim, não merecem me acompanhar. Então, quando nós damos mais grau de importância à questão da nossa presença nesse campo da materialidade, estamos sempre olhando com os nossos olhos mortais e não com o nosso coração, com a nossa percepção, com a capacidade que nós temos de olhar para o outro sem o julgar, nós veremos que há muito mais que nós podemos contribuir. Então, o evangelho que Jesus trouxe naqueles encontros ali na casa de Pedro é muito mais do que somente estarmos reunidos em torno de um livro, de uma palavra. É vivenciá-lo aonde quer que nós estejamos. Seja no trabalho, seja na rua, seja em atravessar uma rua, numa fila de padaria, numa fila de banco, aonde quer que nós estejamos. O verdadeiro cristão é aquele que revive o cristianismo redivivo da presença do Cristo. É aquele que você sente, que você revive, que você transfere através das suas atitudes, através da sua forma de agir, o que realmente você emana de você. E é assim que nós deixamos a mensagem de hoje. Viver o Evangelho é trazer para o nosso dia a dia aquilo que nós entendemos. Então, olhemos para nós
para que nós podemos perceber em nós o que realmente em nós ainda é difícil de transpor. Em vez de nós estarmos olhando o argueiro no olhar, no olho do outro, vamos tirar a trave que está em nossos olhos, para que a gente possa olhar primeiro para nós. Aí eu percebi, nossa, eu não sou isso que eu pensava. Eu preciso mudar em mim. Aí sim, eu vou ter condições de ajudar o outro, para que ele possa tirar o argueiro que está no olho dele. Belíssima sua mensagem. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos levando a todos os lares que nos assistem ou que vão nos assistir, porque fica gravado a sua mensagem. Sim. Não é? Então, vamos fazer a oração. Senhor Jesus, te agradecemos pelas orientações recebidas. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos amigos, nossos inimigos, por aqueles que fazem parte do nosso convívio. A paciência, a calma, a tolerância, para com cada dificuldade de um ser humano. Te pedimos também, Senhor, por todos os irmãos que estão no nosso ECAD, que solicitaram tua prece, que solicitaram tua ajuda. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e até a nossa próxima segunda-feira. Aurélio, muito obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus assim permitir. Muita paz e luz a todos. Uma boa noite. Boa noite.